Quando a gente está passando por uma dificuldade na nossa vida, é muito difícil a gente usar a nossa fé. Sabe, eu lembro quando eu passava alguns problemas da minha vida, algumas situações, e eu não conseguia usar a minha fé. Por quê? Porque eu só via o meu problema, sabe? Eu só via a minha situação, a minha dificuldade. O tamanho do meu problema era muito grande para mim acreditar que ele seria resolvido. Sabe aquele momento da nossa vida que as coisas começam tudo a dar errado, a gente fica ali com medo, sabe, a gente às vezes até reclama das situações que a gente está vivendo. E é muito difícil a gente usar a nossa fé nesses momentos, sabe, é muito difícil a gente mover o céu com as nossas atitudes quando tudo está dando errado. Como que você vai acreditar na que as coisas vai acontecer na sua vida, que as coisas vai começar a dar certo, se você olha tudo ao seu redor, se você olha para o seu lado, se você olha a sua vida e você vê que tudo está dando errado, não faz sentido. Eu lendo a Bíblia esses dias, e eu li um versículo, sabe, que me tocou tanto, sabe, mexeu tanto comigo, que eu falei: "Meu Deus, se eu tivesse usado isso quando eu estava naquela situação, as coisas teriam sido diferentes". Você sabe que Jeremias, no capítulo 32 de Jeremias, eu peço que, se você tiver um tempo, você medite nesse capítulo. Capítulo 32 diz que o povo de Israel estava sendo invadido pelo povo babilônico, ou seja, aquela cidade iria ser destruída. Deus já tinha falado que aquela cidade e o povo seria sido destruído por conta da sua desobediência. Só que ali, quando a Babilônia estava invadindo Jerusalém, sabe o que Deus falou para Jeremias? Jeremias, vai vir uma pessoa até você te oferecendo um terreno para você comprar nessa terra, e você vai lá e vai comprar esse terreno. E Jeremias, ele não questionou. Imagina você, você tá, uma cidade está sendo invadida, você sabe que aquela cidade vai ser destruída, vai ser herdada por outro povo, talvez você nem saiba se você vai sobreviver, e Deus pede para você comprar um terreno no meio de uma guerra. Imagina você, imagina a sua cidade sendo destruída e você parar no meio da guerra para comprar um terreno, sabendo que a sua cidade vai ser dominada por aquele povo que está invadindo. Eu espero que tenha ficado clara aqui a minha explicação para você. E no verso diz que Jeremias, ele foi lá e comprou, a pessoa chegou até ele oferecendo esse terreno, e Jeremias comprou. Eu fiquei: "Meu Deus do céu, como um homem desse pode ter tanta fé no meio de uma situação tão difícil dessa?". E eu refleti na minha vida também, sabe, quando eu estava passando por alguns problemas, se eu tivesse usado a minha fé, ao invés de ficar reclamando, as coisas elas teriam sido melhores. Sabe, se Jeremias não tivesse obedecido à voz de Deus naquela hora, para comprar aquela terra, talvez ele olhasse para o tamanho do problema dele, talvez ele não viveria aquilo que Deus tinha para ele. Sabe, por isso é muito poderoso a gente usar a nossa fé em meio aos problemas impossíveis. Você quer mover os céus, é você usar a sua fé quando um problema está muito maior do que você pode imaginar. Quando um problema ele está muito maior, sabe, do que às vezes do que as suas forças, do que você pode imaginar ali, você olha o tamanho do seu problema, mas aí você usando a sua fé nesses momentos é que Deus age na sua vida. E sabe o que aconteceu com Jeremias? Jeremias comprou aquela terra, aí diz nos próximos versículos que Jeremias, depois de comprar aquela terra, ele orou para Deus. Ele falou assim: "Deus, o Senhor criou os céus e a terra". Ele falou tudo, sabe? Ele gloriou muito a Deus nessa oração. Ele falou: "Você criou os céus e a terra, você criou tudo para sua benignidade, mas eu ainda não entendo como que no meio de uma guerra você pede para mim comprar um terreno, sabendo o Senhor está usando a minha boca para falar para esse povo que a cidade vai ser destruída, e você me manda no meio dessa destruição comprar um terreno nessa terra? Qual que é o sentido?", sabe? E eu imagino o povo olhando para Jeremias naquela situação, comprando aquele terreno, porque Deus usava a vida de Jeremias para falar com aquele povo. E o povo não dava ouvidos
para as palavras de Jeremias. Aí imagina, o povo tá vendo que a cidade está sendo atacada e olha Jeremias comprando aquele terreno no meio de uma destruição. Imagina aquele povo olhando Jeremias assinando aquele papel do terreno, sabe, daquela terra. Aí você olha para Jeremias, o povo deve ter falado assim: eu tinha certeza, eu sabia que esse Jeremias era doido. Eu sabia que esse Jeremias não batia bem da cabeça. No meio de uma destruição, no meio tudo tá dando errado, e esse homem para no meio de uma guerra, no meio de uma invasão, para comprar um terreno e uma terra que ele sabe que vai ser destruída. Imagina o povo olhando para a cara de Jeremias e dando risadas, zombando dele, por conta daquela situação. E não faz você refletir algo na sua vida? Não faz você pensar em alguma coisa da sua vida? Às vezes um ato de fé. Às vezes as pessoas olham aí para o problema que você está passando. Às vezes te olham igual Jeremias. Você toma às vezes um ato de fé, você faz alguma coisa, às vezes para tentar mudar a sua realidade, e as pessoas ela olha assim para você, olha na sua volta e elas começam a dar risada de você. Por quê? Porque elas te olham igual Jeremias. No mundo físico, aquela atitude de Jeremias foi uma loucura, sabe? Foi um caso de internação. Mas no mundo espiritual, Jeremias moveu o céu. O que isso significa? Quando você mover a sua fé em meio aos seus problemas, para o mundo você vai ser um louco. Para o mundo você vai ser uma pessoa que não bate bem da cabeça. Mas no mundo espiritual você vai mover o céu. Jeremias, naquele momento, quando ele tomou aquela decisão, quando ele obedeceu à voz de Deus, mesmo tudo dando errado, ele conseguiu alcançar a misericórdia de Deus. Ele conseguiu mover o céu. Imagina você olha para o tamanho do seu problema agora. Só que, sabe um exercício que eu estou fazendo agora? Quando eu estou com algum problema, quando eu estou passando alguma situação, sabe o que eu faço primeiro? Eu não olho para o meu problema, não. Eu largo aquele problema lá, deixo de lado. E eu vou olhar o tamanho do céu que Deus criou. E eu vou olhar tudo que Deus criou, eu contemplo aquilo que Deus criou, eu contemplo a grandeza de Deus. Aí depois eu olho para o meu problema, eu falo, nossa, nem era tão grande assim. Quando olha o tanto de planeta, o tamanho do universo, você acha que alguma coisa é difícil para Deus? E sabe qual que é o mais lindo? Nesse versículo, Deus disse assim ainda para mim: eu criei os céus e a terra. Existe alguma coisa que eu não possa fazer? O que existe nessa terra que é difícil para mim? Esse versículo que Deus falou, o que, que é um problema muito grande para mim? Eu criei os céus e a terra. Eu fiz tudo para a minha benignidade. O que, que é tão difícil assim para mim? E quando aconteceu um problema na minha vida, eu parei de olhar para o tamanho do meu problema, eu comecei a olhar para o tamanho de Deus, para o tamanho do Criador. Aí depois que eu comecei a olhar para o tamanho do Criador e o tamanho do meu problema, os meus problemas eles não são tão complicados assim como eram antes. Por isso eu quero te falar, sabe, se você está passando uma dificuldade na sua vida, eu quero que você saiba, sabe, mova os céus usando a sua fé, por mais difícil que seja, por mais que às vezes você olhe para o seu lado, não comece a olhar para o tamanho do seu problema, mas olhe para o tamanho de Deus, que o seu problema, ele não vai ser mais uma dificuldade tão grande para você. Eu espero que, se essa palavra tenha falado com você, que você deixe o like aqui nesse vídeo, que você se inscreva nesse canal para você acompanhar o conteúdo. Todos os dias tem vídeo aqui nesse canal. Deus me usa para falar com você. Às vezes você pode estar precisando ali de uma orientação. Eu estou aqui para te servir, sabe? Então eu peço, deixa o like, se inscreve nesse canal. Se você puder, compartilhe para aquela pessoa que você ama, para aquela pessoa que você sente que esse vídeo vai ajudar ela. Eu espero que tenha te ajudado e você faça disso também uma prática. Não seja só um vídeo que você assistiu, mas que você pare de olhar para o tamanho do seu problema e comece a olhar para o tamanho de Deus, que os seus problemas não vai ser mais um problema, vai ser uma coisa mínima.